Olá pessoal, mais uma aula aqui sendo gravada no canal Física News. Agora é uma aula sobre campo elétrico na sequência da eletrostática, né? Vamos abrir aqui a aulinha de campo elétrico. Vamos fazer algumas analogias para poder interpretar bacana o que é um campo elétrico, haja vista que hoje você vai se deparar com o segundo campo, né, de estudo aí. Você já estudou um campo, né, que foi o campo gravitacional lá no primeiro ano. Talvez alguém no segundo ano, professor de física, poderia comentar alguma coisa sobre campo gravitacional, aquele campo que faz as coisas descerem em direção à superfície da Terra, né, o campo gravitacional. E hoje a gente vai falar de um outro campo, que é o campo elétrico. Mas esses campos eles podem ser feitos a análise de maneira análoga, né? Então a gente pode fazer uma analogia. Assim como você tem o planeta Terra e nas proximidades do planeta Terra, se você abandonar um corpo, o corpo cai em direção à Terra, né, por uma força de atração chamada peso, o campo elétrico vai seguir mais ou menos a mesma análise. Só que agora, como é campo elétrico, você vai levar em consideração não um corpo celeste, como quando a gente vai fazer a análise de campo gravitacional, um corpo celeste, uma grande massa. Agora nós vamos falar de pequenas massas, né? Pequenas cargas elétricas. Então, em torno de cargas elétricas, né, em torno de corpos eletrizados, vai existir o que a gente chama de campo elétrico. É uma região, assim como a Terra, em relação à Terra, se a gente for fazer a análise, em torno da Terra, nas proximidades da Terra, existe uma região de influência, que quando você abandona um corpo, o corpo cai em direção à Terra. Se a gente for fazer a análise de carga elétrica, é do mesmo jeito, né? Só que é o seguinte, agora você tem uma pequena carga, né, positiva ou negativa, e em torno dessa carga vai existir uma região também de influência, que você vai chamar essa região de campo elétrico. Agora, como é que a gente vai determinar o campo elétrico? Como é que eu vou saber se existe o campo elétrico da mesma forma que você faz para determinar se existe um campo terrestre aqui? Existe um campo terrestre aqui? Opa, deixa eu ver. Caiu, tem um campo terrestre, tem um campo gravitacional, né, nas proximidades da Terra, apontado para o centro dela, né, que está puxando esse corpo, está puxando essa trena aqui. Tá? Opa, né? Como é que você vai fazer isso se for uma análise de campo elétrico? É isso que a gente vai ver hoje. Tá? Então vamos dar sequência aqui e mostrar para vocês que tem como a gente experimentar, tem como a gente visualizar o efeito de campo elétrico, né? Vamos avançar aqui. Uma simulaçãozinha bacana aí, ó. Duas cargas. Eu já sei aqui pelo nosso estudo, né, que a gente já tem que essa carga é negativa e essa é positiva. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho, né? Mas é o sentido das setas. Aonde entra é negativo e aonde sai, ó, a seta saindo é positivo. Aonde as setas entram seria uma carga negativa, aonde as setas saem é positivo. Vocês vão já entender isso melhor. Aqui, pessoal, é o que a gente chama de gerador de Van der Graaf, né, que tem a capacidade de eletrizar os corpos. Então tem um experimento bacana para realizar aí, mostrando aí também um pouquinho sobre o processo de eletrização e campo elétrico. Conceito de campo, aqui, ó, é uma alteração produzida no espaço, ou seja, uma região, né, em torno da carga. Então tem uma alteração ali naquela região em torno da carga, onde há uma massa, no caso, se fosse uma massa, campo gravitacional. Um ímã, se for um ímã, campo magnético. Ou uma carga elétrica, se for uma carga elétrica, campo elétrico. Então vocês vão ter que, ao longo do terceiro ano aí, estudar três tipos de campo. Se o corpo analisado é uma massa, então você está diante de um campo gravitacional. Se é um ímã, então o campo a ser analisado é um campo magnético. Se é uma carga elétrica, então o campo analisado é um campo elétrico. Tranquilo isso aí. Tipos de campo, é isso que ele vai dizer agora, né? Acabei de tirar aqui. É isso que ele vai dizer. Em torno de uma massa, campo gravitacional, em torno de... Ora, rapaz. Aí que de vez em quando fica lento esse negócio aqui. Em torno de um ímã, campo magnético, e em torno de uma carga, campo elétrico. Tá? Esse é o nosso foco, né? Campo elétrico.
Vou mudar de vez em quando aqui para a gente poder visualizar melhor a imagem do slide, tá? Campo elétrico. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Então tá aqui, imagine uma carga positiva, tá vendo essa carga do meio aqui positiva? Para ela a gente vai dar o nome de carga fonte. E como é que eu sei onde é que está o campo, se existe campo e tal, tu vai utilizar experimentalmente o que a gente chama de carga de prova. O que é a carga de prova? Eu quero saber se nessa posição, bem aqui onde eu estou mostrando, existe campo. O que eu faço? Não tem como ver, mas tem como você fazer o experimento para poder diagnosticar se existe uma atração ou uma repulsão. Se naquela região, bem aqui, eu colocar essa carga de prova positiva e em relação a essa carga fonte, positivo e positivo, vai ocorrer uma aproximação, um afastamento, uma atração, uma repulsão, uma repulsão. Agora, por que ela está sendo repelida? Porque as duas são positivas e porque bem aqui, nessa região, essa carga fonte exerce influência. Essa influência exercida por essa carga fonte é o que a gente chama de campo elétrico. Se você colocar bem aqui, olha, vermelho, tá vendo essa vermelhinha? Se você colocar uma carga negativa aqui, ó, carga de prova negativa, a carga fonte, que é a carga onde a gente está querendo analisar o campo elétrico proveniente dela, é positiva. Positiva e negativa ocorre uma atração ou repulsão? Uma atração. Por isso que o vetorzinho força aqui está apontado para a carga fonte, ó, porque ocorre uma atração. Aqui o vetor está apontado para fora, porque ocorre uma repulsão. Aqui ocorre uma atração. Se eu soltasse essa carga de prova bem aqui, o que ela iria fazer? Ela iria caminhar nesse pontilhado, por atração. Agora, olha, ela está distante. Como é que ela caminha para lá? Por que ela se desloca dessa posição em direção à carga fonte? Porque bem aqui onde está a carga de prova, existe influência, é uma região do espaço que está sofrendo influência da carga fonte. Essa região do espaço que sofre influência da carga fonte é o que a gente chama de campo elétrico. Tá bom? E assim com as demais cargas. Observa sempre o sentido da força, tá? Afinal de contas, você estudou na última aula força elétrica e agora estamos estudando campo elétrico. Ambas grandezas são grandezas vetoriais. Se são vetores, elas têm sentido, direção e módulo, tá bom? Então tem como você analisar, olha aqui o sentido e a direção dessa força. Está apontado na direção e no sentido da carga fonte. Olha aqui, está apontado no sentido contrário da carga fonte, porém mesma direção, mesma direção e o sentido é contrário, tá vendo? Por que é contrário? Porque é positivo com positivo, repulsão. Por que está no sentido da carga fonte aqui? Porque negativo com positivo ocorre uma atração, tá? Simples pra caramba. Por enquanto a gente fez uma análise de força aí, voltamos à aula passada. Sabemos que em cada posição dessa aqui, se existe força, é porque a carga fonte está exercendo influência. Então nessa posição tem campo elétrico, nessa posição tem campo elétrico, nessa posição tem campo elétrico, pronto. A gente já sabe identificar se existe campo elétrico ou não. Se existe força, vai existir campo elétrico. Tá? Agora vamos para o próximo passo. Vamos ver aqui se avança esse negócio. Um pouquinho de paciência para o slide, para o PC desenvolver aqui. Vai andar, vai passar o slide. Aqui, o que ele está dizendo aqui embaixo? Tem alguma observação? Deixa eu ver. De vez em quando fica lento. Está colocando aqui a definição, deixa eu ver. É uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob influência de uma carga elétrica, fonte, que é o que ele chama, carga fonte, tal que uma outra carga de prova, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita a uma força de atração, repulsão, como a gente havia explicado ainda agora aqui. Paciência para poder avançar aqui um pouquinho. Deixa eu quebrar essa aula em duas, tá, para não ficar muito extensa. A gente, depois de uma Covid da vida, a gente fica logo cansado. Vamos avançar esse negócio. Cadê? Bora, ajuda, computador. O programinha que grava as aulas, ele é pesado. A Filmora 9. Aí ele dá uma travada de vez em quando, mas a gente vai aqui.
Beleza? Agora ele vai te mostrar aqui, vou afastar a minha imagem, vai te mostrar como é que você identifica a prova da UEMA. Isso que eu vou te mostrar agora, caiu essa parte teórica aqui na prova da UEMA. E na prova da UEMA ele tirava esse sinal aqui, ó, positivo e negativo. E era duas alternativas, letra A e letra B. Vocês vão ter contato com essa questão. Aí ele perguntava qual era a carga da primeira imagem e qual era a carga da segunda imagem. Como é que você vai fazer isso? Bom, é característico, pessoal. Deixa eu tentar. Primeiro eu vou falar da positiva, então vou deixar minha imagem bem aqui. Primeiro eu vou falar dessa aqui. É característico uma coisa. Se a carga é positiva, as linhas de força do campo elétrico elas vão estar saindo, ou como geralmente os livros trazem, ó, afastamento. O campo elétrico de uma carga positiva isolada ele vai estar se afastando. Então as linhas de força vão estar se afastando, se a carga for positiva. Agora, se a carga for negativa, as linhas de força, vocês vão identificar ela como? Entrando na carga. Aí é uma carga negativa. Tá? A aproximação. O campo elétrico de uma carga negativa isolada, você vai identificar aí, ó, como as linhas de força entrando, né? A aproximação. Tá bom? Eu não lembro isso aí, alguns anos atrás. Vou ver aqui se avança. Então tá aqui, vai algo que você já sabe também, repulsão, uma repulsão, duas cargas positivas ou duas cargas negativas. Atração, duas cargas de sinais diferentes, positivo e negativo, né? Atração. A lei de Dufay é o nome dessa lei aí, né? Aqui, deixa eu ver o que ele vai explicar agora aqui pra gente. O sentido do campo, né? Sentido, a direção, né? Então olha aqui, você tem aqui uma carga positiva, que vamos chamar essa carga aqui de geradora, e essa carga de prova. Se eu for descrever como é que está o campo elétrico lá na carga de prova, não depende do sinal da carga de prova. Tanto é que ele não colocou aqui, ó, tanto faz se aqui for positivo ou negativo. Para você definir para onde está o campo elétrico, basta você olhar para a carga geradora. Se a carga geradora é positiva, o campo elétrico tem que estar saindo ou entrando? Saindo. Tá aqui, ó, tá saindo. Tá bom? Lá na carga de prova, o campo elétrico tem que estar apontado saindo. Não interessa se aqui é positivo ou negativo. Quando é que vai interessar saber a carga das duas? Quando eu for identificar a força, se ela é de atração ou repulsão. Aqui eu estou identificando para onde é que está o campo elétrico. Para onde é que está o campo elétrico? Se a carga geradora é essa bem aqui, ó. Então, está saindo. Ó, aqui a carga geradora é negativa. Então, para onde é que está o campo elétrico? Está entrando. Ó, lá na carga, ó, você faz uma setinha entrando na direção da carga geradora. Então, se a carga geradora, que é essa aqui, a carga geradora for positiva, o campo elétrico está saindo. Se a carga geradora está negativa, o campo elétrico está entrando. Não depende do sinal da carga de prova. Tanto faz aqui ser positivo ou negativo, o campo elétrico vai estar entrando. Aqui, tanto faz ser positivo ou negativo, o campo elétrico vai estar saindo. Tá? Agora, se eu fosse definir força, que eu acho que ele vai fazer isso daqui a pouco, aí eu precisaria descobrir antes qual é o sinal dessa carga. Se ela é positiva, ela vai ter uma força por um local, e assim por diante. Ó, em todos os pontos do espaço há um campo elétrico quando uma carga de prova cai, quando uma carga de prova ali colocada em repouso fica sujeito à ação de uma força elétrica. O campo elétrico pode ser representado em cada ponto do espaço por um vetor simbolizado por E maiúsculo e setinha em cima. Então a representação do vetor campo elétrico é o E maiúsculo. Tá? Características de um vetor. Vamos ver. Vou falar aqui as características de um vetor. O vetor E terá no ponto P a direção e o sentido da força que atua em uma carga pontiforme positiva colocada em P. E o módulo é dado por... tá aqui. Essa é a primeira equação para calcular campo elétrico. Quando é que você vai usar essa equação para calcular o campo elétrico? Ó, força dividido pela carga de prova. Quando você tiver a força. Se você tiver a força entre essas duas aqui, aí basta você pegar a força entre elas e dividir pelo valor da carga de prova. Esse quezinho bem aqui, ó, é carga de prova. Não é a carga geradora. Lembre que existem duas cargas. Carga geradora do campo e a carga de prova, que é a carga teste. Tá bom? Qual é a unidade de campo? Força é Newton e carga é Coulomb. Então a unidade fica Newton por Coulomb. Tá bom? Eu tenho uma visitante aqui. Uma mosquinha. Enchendo o saco. Vamos lá. Campo, deixa eu mudar de novo a imagem. Campo elétrico de uma carga pontiforme fixa. Então,
Vamos ver uma outra forma já, né? São duas formas só de calcular campo elétrico, existem duas formas. Ele vai colocar aqui uma condição, ó, se a carga de prova, eu acho que a carga de prova é maior que zero, a força e o campo têm o mesmo sentido. Eu vou ler, mas é melhor explicar na imagem, tá? Mas eu vou ler aqui. Não dá para entender muito bem quando a gente lê só isso aqui, essa simbologia matemática. Mas quando a gente explica a imagem fica melhor. Mas eu vou ler, vamos ver. Sendo Qzinho menor que zero, isso aqui é carga de prova, acredito. Qzinho menor que zero, força e campo têm o mesmo sentido. Sendo Qzinho menor que zero, força e campo têm sentidos contrários. Força e campo têm sempre a mesma direção. Vamos ver isso na imagem. Então, vou colocar minha imagem para cá. Carga de prova, Qzão. Então, realmente, esse Qzinho que ele está simbolizando é carga de prova, carga teste, tá? Então, aqui, ó, carga geradora, positiva. Isso aqui é só a simbologia dos vetores. Só para a gente poder entender a simbologia, para onde é que está apontado o vetor força e o vetor campo. Não é difícil. Olha como é que é fácil. Preste atenção. Bora, meu filho, me ajuda aí. Agora você tem aqui uma carga de prova positiva. Bom, baseado no que vocês estudaram até agora, se a gente fosse falar de força aqui entre elas, a força entre elas é uma força de atração ou repulsão. A carga geradora é positiva e a carga de prova, ou também chamada de carga teste, é positiva. Então existe uma força elétrica entre elas, atração ou repulsão. Cargas iguais, a força ela é de repulsão. Tá? Então se eu fosse simbolizar bem aqui, nessa carga, a força ela estaria para cima, para representar a repulsão, ou para baixo, para representar a repulsão? Claro que para cima. Então, para cima iria estar a força representando a repulsão. Ó, é isso que ele quer, que você simbolize aí para onde é que está a força, para onde é que está o campo. Agora, vamos falar do campo gerado por essa carga. Isso aqui não é uma carga positiva? Esquece os sinais agora, comparando um com o outro, esquece. Se não é carga positiva, para onde é que está o campo? Orientado para onde? É um campo de afastamento ou de aproximação? A gente viu isso no slide anterior. Está se afastando ou está se aproximando? Se a carga for positiva, o campo está se aproximando. Desculpa, não é aproximando não, ok? Afastando. Preste atenção, gente. Se afastando. Então ele vai estar... Opa! Daqui a pouco ele coloca o campo aqui, vai ter que estar subindo aqui também, né? Ou seja, no mesmo sentido da força. Vai ter que estar para lá, para cima, tá bom? Eu compliquei aqui, mas já corrigi. Se é positivo a carga geradora, então o campo ele é de afastamento. Ó, aqui a força é de atração, porque a carga é negativa, tá vendo? Carga negativa, força de atração. E o campo é em relação à carga geradora. O campo vai ser de afastamento ou de aproximação? Afastamento. Então também vai ter que estar para cá para baixo, afastando. Olha lá, representando o campo. Olha o campo de afastamento. O campo gerado por essa carga, ele age aqui na carga teste se afastando. Por quê? Porque é positivo aqui. Vamos falar do campo de novo aqui. Ó, o campo gerado por essa carga, bem aqui nessa carga de prova, ele é de afastamento. Então está para baixo. Tá? Por que a força está apontada para a carga? Porque aqui é atração. Por que aqui está lá para cima? Porque é repulsão. Então ele quer que você saiba colocar esses vetores, afastamento, aproximação e tal, essas coisas. Uma outra situação, olha a carga negativa. Carga negativa, o vetor agora campo elétrico, esse azulzinho vai ter que estar aproximando ou afastando? Aproximando, independente da carga. Vamos falar da força? Qual é a força entre eles dois aqui? Atração ou repulsão? Positivo com negativo? Atração. Então a força está para baixo. Cadê? Ó, força está para baixo, atração. E aqui, ó, negativo e negativo. A força de atração ou repulsão? Repulsão. Então está aqui a força, ó, repulsão. Né? Então a força entre essa carga e essa é repulsão, está aqui a representação. Aqui é a atração, está aqui a representação. Agora vamos representar a carga. Não preciso mais olhar esse sinal e nem esse sinal. Para representar o campo elétrico gerado pela carga, só olhe o sinal da carga geradora. Então a carga geradora é negativa. Então, vamos lá. Aí, o campo elétrico entrando, aproximando. Diferente daqui, ó, que estava afastando, porque é positiva. Aqui, ó, entrando. Entendeu? Não depende da carga de prova. Tá bom? É isso que ele quer dizer nesse textozinho aqui em cima. Olha a conclusão dele.
carga fonte positiva, que é maior que zero, gera campo elétrico de afastamento. Se a carga for positiva, a carga fonte ou a carga geradora, vai gerar sempre um campo de afastamento, independente da carga de prova. Se a carga fonte for negativa, a carga geradora, gera sempre um campo elétrico de aproximação. Uma partícula eletrizada aqui gera um campo elétrico na região do espaço que circunda. Porém, no ponto onde foi colocado o vetor, campo devido à própria partícula é nulo. Então, se você colocasse em cima, essa carga bem aqui em cima, né, se você aproximar ao extremo, então você acaba zerando o campo elétrico. Né? Então, o campo elétrico precisa ter uma certa distância. Né? Isso que ele quer dizer. Aqui mais uma imagem representando aí as linhas de força. Olha como é que as linhas de força elas saem do campo. Elas saem do positivo e entram no negativo. Se você tiver uma positiva e uma negativa, o desenho seria esse. Se você tiver duas positivas, olha o desenho. As linhas não entram em nenhuma, só saem, né, se for positiva. Né? Senhores, eu vou dividir essa aula em duas partes. Né? Então, essa é a primeira aula de campo, só nessa parte conceitual, né, e identificação do vetor. Próxima etapa, a gente resolve um exercício e também verifica aí a questão das condições para você encontrar o campo, tá bom?